O erro do mundo. Bestiário, capítulo 2. Vampiros. Muitas histórias são contadas desde o começo dos tempos em que os homens andam pela terra, nas paredes das cavernas, na boca dos mais velhos, em livros, e algumas até marcadas na própria terra, algumas assombrosas, outras acolhedoras, e até mesmo algumas proibidas. Porém, sempre existem aquelas que nos fazem ficar acordados à noite, que nos tiram a paz e nos arrepiam. Hoje vamos dissecar uma delas, os mitos e as verdades dos vampiros. Os vampiros são criaturas muito antigas, presentes em centenas de culturas, e também naquelas que já não existem mais. Sua lenda sobreviveu há séculos, assim como muitos afirmam que eles o fazem, partindo de monstros temíveis, em avançado estado de decomposição, até seres sofisticados e brilhantes, com o perdão do trocadilho. Como todos sabem, o meu papel aqui não é provar a existência dessas criaturas, que ao contrário dos dias atuais, traziam calafrios e terror aos que o citavam, nem mesmo criticar o mito e argumentar contra ele. O meu papel é lhes passar toda a informação possível e deixá-los decidirem. Então, abracem seus crucifixos, recolham todo o alho possível e deixem uma estaca do lado do mouse, e vamos começar. Antes de mais nada, vamos definir o conceito de vampiro. Neste vídeo, um vampiro será abordado de vários pontos de vista, desde um monstro selvagem e violento, até um ser racional e sofisticado. Primeiramente, um vampiro é um ser que absorve a essência vital de outros seres para sobreviver. Essa essência é vista na forma de sangue. Pode ser uma pessoa viva ou um morto-vivo. Sua lenda varre todos os continentes, desde a Ásia até as Américas. Como todo mito, tem suas variações, principalmente quanto à aparência, mas também tem muito em comum. A origem. Fica difícil apontar uma origem exata, pois essa lenda está presente em várias culturas, de formas diferentes e de tempos diferentes. Os gregos os conheciam como viricolacas. É derivado de varcolaca, que na verdade significa lobisomem, mas era geralmente usado para identificar os vampiros. Temos esses dois mitos muito conectados ao longo da história. Não foi só na saga Crepúsculo, viu? Os vampiros para os gregos eram na verdade demônios, como o Mormolchiai, o Empulsai e as Lamiae. Os mortos-vivos para eles eram inofensivos, até o momento em que o catolicismo passou a se espalhar por toda a Europa. Então a imagem do vampiro grego passou a se misturar com a dos eslavos e a de outras culturas, e os tadinhos dos mortos-vivos passaram a ser vilões. Antes de serem cristianizados, os povos eslavos tinham suas próprias crenças e formas de ver o mundo. Uma delas era a forma como enxergavam a morte. Para eles, quando alguém morria, apenas o seu corpo saía do meio dos vivos. A sua alma continuava vagando pela terra. Durante 40 dias após a sua morte, as almas dos mortos passavam por todos os lugares onde ele costumava ir em vida. Casa, trabalho e por aí vai. Então era costume sempre deixar uma porta aberta para que eles pudessem entrar e sair quando quisessem. O corpo dos mortos deveria receber um funeral digno e com todos os ritos bem realizados. Caso contrário, a sua alma ou outras almas malignas possuiriam o corpo e andariam sobre a terra como mortos-vivos. Essas almas para os eslavos era chamada de vampir. Esses seres, que possuíam os corpos dos mortos, já em estado de decomposição, invejavam os humanos e eram sedentos por seu sangue. Outras formas de se tornar um vampiro era ser um grande pecador, um feiticeiro, cometer suicídio ou morrer de forma violenta. Esses cenários deixariam as almas impuras, o que as manteria presas no corpo, e mais tarde tornariam-se malignas e sedentas pelo sangue humano. No folclore romeno, existem os Strigoi, também conhecidos como vampiros imortais. Eles podem ser mortos-vivos ou seres que têm poderes mágicos. Em ambos os casos, têm poderes como o de transformar-se em um animal e invisibilidade. Também sugam a energia vital dos seres vivos em forma de sangue. Um Strigoi fêmea é chamado de Strigoican, que é geralmente uma bruxa. Em romeno, Strigoi significa fantasma, e no latim, Strix quer dizer coruja, que é um dos vários animais que eles podem se transformar. Eles têm aparência humana, são ruivos, têm olhos azuis e 2 corações. No folclore romeno, também temos os Precolici, que são lobisomens em vida, e ao morrerem, voltam como vampiros. Essas são algumas histórias do surgimento dos vampiros.
Existem dezenas, incluindo a dos povos africanos e asiáticos, mas todos concordam que o vampiro, como o consideramos hoje, é um ser maligno, um morto-vivo que suga o sangue dos seres humanos e tem vida eterna. Não me cabe citar todos aqui, pois corro o risco de ser inconsistente nas informações, uma vez que estas lendas foram passadas de forma oral até serem escritas. E todos sabemos que quem conta um conto, aumenta um ponto. O Conde Drácula. Nascido na Romênia, de nome Vlad Tepes, conhecido como Vlad III ou Vlad o Empalador, filho de Vlad II da Casa Draculeste, seu pai recebe o apelido de Vlad Drácula de seus súditos, que mais tarde é passado a seu filho, no caso, o nosso Conde Vlad Drácula III, ou Vlad Dracula III. O escritor Abraham Stoker, mais conhecido como Bram Stoker, escreveu um romance gótico chamado Drácula, em 1897, onde teve como inspiração para o vampiro Conde Drácula o príncipe da Valáquia, Vlad III, que viveu de 1431 a 1476. Essa inspiração deve-se ao fato do príncipe ser chamado de Vlad o Empalador. Recebeu este nome por ter sido responsável por empalar e queimar mais de 100.000 pessoas. Tinha também o hábito de convidar pessoas para irem até seu castelo para um banquete, e lá ele os empalava e fazia suas refeições, muitas vezes banhadas a sangue. Elizabeth Bathory, mais conhecida como a Condessa Sangrenta, ou a Condessa Drácula. Essa história é meio cabulosa, tipo a do Conde Vlad, só que um pouquinho mais. Nasceu em 7 de agosto de 1560 e morreu em 21 de agosto de 1614. Nasceu na cidade de Nir Bator, mas foi criada na propriedade de sua família, em Exed, na Transilvânia. Um detalhe, a família Bathory era a dona da cidade em que ela nasceu. Já de criança, notava-se algo estranho. Era extremamente rancorosa e o seu comportamento era incontrolável. Nasceu em uma família nobre e muito importante na época. Ambos os seus pais tinham raízes familiares na Transilvânia. Aos 11 anos, ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy, tem acento, Arnaldo, e passou a viver no castelo da família Nadasdy. Aos 14, engravidou de um camponês, e como seu marido era militar, passava longos períodos longe de casa. Então foi tempo suficiente para que ela escondesse a gravidez e desse o bebê, que era uma menina, a alguns camponeses e ordená-los que fugissem. Ela era a principal responsável pelo castelo, uma vez que seu marido estava fora. Tinha muitos empregados, principalmente mulheres jovens e bonitas. As punia e torturava com prazer. Até matava algumas de forma lenta e cruel. Não vai pensando que era só ela. O marido Ferenc, quando estava no castelo, se juntava a ela nas torturas. E até ensinava algumas coisas que aprendeu no exército. Que casal lindo. Após a morte de seu marido, ela mudou-se para Viena, mas também passou um tempo em seu castelo, em Segest, e esses foram os lugares onde ganhou sua fama. Acusada de ter assassinado mais de 650 vítimas, de acordo com um suposto diário encontrado em seus aposentos, com os nomes de cada um escritos com sua própria letra. Na verdade, não foi a julgamento por seus crimes a princípio, mas sim pelo fato de que queriam confiscar seus bens e esconder a dívida que o rei Matias II tinha com seu falecido marido. Era só um pretexto pra tirar ela de cena, tá ligado? 4 criados foram acusados junto com a condessa, e todos exceto uma mulher foram condenados. A mulher, de nome Catarina, se salvou por ter tido um caso com um dos juízes. Já a condessa foi condenada à prisão perpétua na solitária e presa em seu próprio castelo, em uma sala sem portas ou janelas. Foi encontrada morta em 21 de agosto de 1614, mas não se sabe a data de seu verdadeiro falecimento, pois os pratos de comida que ela recebia por um buraco na parede estavam intactos na sala. No julgamento, somente o diário foi tomado como prova, e os supostos cúmplices da condessa foram torturados até confessarem, entre gigantes aspas. Quando vocês passarem a pesquisar mais sobre a história, se é que farão isso, vão encontrar muita incoerência. A condessa era dona de mais da metade do território húngaro, e nunca foram apresentadas provas concretas sobre seus crimes. Talvez o misticismo gótico, onde ela bebia e se banhava em sangue de moças virgens para se manter jovem eternamente, tenham corrompido a verdade. Não estou dizendo que ela não era cruel. Na verdade, ela era muito cruel. Mas sim que nem tudo que querem que seja verdade realmente aconteceu. Viver para sempre, sendo eternamente jovem, ter poderes incríveis, poder encantar todos com apenas um olhar, enxergar durante as noites como se fossem dias claros e lindos, força além do comum, e em alguns casos poder voar. Embora tanto poder, viver para sempre pode parecer solitário, mas este não é um problema para os sugadores de sangue, pois todos podem gerar uma prole à sua escolha, de seres iguais a eles, que podem passar a ser seus filhos, amigos e até mesmo amantes, até o fim dos tempos.
Nossa, errado. Então ser um vampiro é lindo e é a solução para os meus problemas? Sim, claro. Boa sorte com isso. Mas como nem tudo são flores, os vampiros precisam se alimentar de sangue dos seres vivos. E é dito que nenhum ser tem um gosto melhor do que o ser humano. Drenar a essência de uma pessoa com sua própria boca, sentir o sangue escorrendo por sua garganta pode parecer bonito vindo de Hollywood. Mas pare e pense por um segundo. Sempre que for se alimentar, tem que matar alguém, pois essa é a única forma de se saciar. É tipo bis, não dá pra comer um só. Nunca envelhecer e jamais morrer. Você terá que ver todos a sua antiga vida irem, até mesmo os mais jovens. Irão partir, e sem que se dê conta, estará sozinho e rodeado de morte mais uma vez. Como se proteger de um vampiro? Existem várias formas antigas e modernas de se proteger de um vampiro. Assim como fizemos com o lobisomem, vamos visar mais a questão mitológica, e não a questão de que o vampiro é uma espécie viva e que está se mantendo em paralelo à humanidade desde o seu surgimento. Alho. O alho tem propriedades medicinais, como melhora da visão, aumento do sistema imunológico e redução da possibilidade de infarto. Os povos antigos, antes da medicina ser o que ela é hoje, acreditavam que as doenças eram causadas pelo diabo e seres do mal. O alho passou a ser uma espécie de amuleto contra o mal, justamente por suas propriedades medicinais. Como os vampiros, lobisomens e demônios são criaturas malignas, pela lógica da época, temeriam o alho por ser forte contra suas doenças e pragas. Era comum também usar o alho para disfarçar o cheiro forte dos cadáveres durante o velório, e convenientemente, isso evitaria que os cadáveres fossem possuídos. O esqueminha dos vampir eslavo que eu falei mais cedo. O mesmo vale para símbolos religiosos. A questão aqui não é o símbolo em si, mas sim a fé de quem o empunha. A água benta também age de forma semelhante aos raios solares, que queimam a sua carne. O próprio sol. Os vampiros são seres das trevas, e como todos os seres das trevas, têm aversão ao sol. Mas no caso dos sanguessugas, o sol é mortal. Como dito antes, um vampiro não morre simplesmente, mas pode ser morto ou se suicidar, e a luz do sol o mata somente com o toque. Só mais um adendo. Os vampiros são seres maléficos, então não podem tocar na prata, assim como os lobisomens. No caso do vampiro ser uma alma maligna, o sal grosso é bem eficiente, pela mesma questão da prata, ser puro. Tipos de vampiros. Entre o Vampiros até o Edward, passando pelo Nosferatu e o Conde Drácula, existem várias representações dessas criaturas, e eu pessoalmente considero todas válidas. Entre diversas habilidades de um vampiro, é dito que ele pode transformar-se em vários animais. O mais famoso é o morcego, mas também pode transformar-se em um rato, lobo ou aranha. Ao contrário dos Lycans, fica difícil designar uma aparência para eles, pois em geral são parecidos com os humanos, com algumas poucas variações. Existem relatos, embora não tão difundidos como os do lobisomem. Por que será? Deve ser porque poucos sobrevivem para contar. Por volta de 1700, eram bem comuns, principalmente na região da Áustria. Os vampiros de lá surgiam após a morte de um ser humano atacado e infectado por outro vampiro. Ao morrer, este começava a aparecer nos sonhos das pessoas da redondeza, e então os ataques começavam. Atacavam especialmente entes queridos e membros da própria família. Até os caixões onde foram enterrados eram abertos e seus corpos aparentemente intactos eram atravessados com uma estaca e algumas vezes decapitados e queimados. O mesmo acontecia com as vítimas ainda vivas. Eram mortas e queimadas, só por garantia. Também podemos identificar vampiros pelo seu comportamento. Obviamente evitam o contato com qualquer raio de sol, não possuem sombra e muito menos reflexo. É bem possível que você chegou perto o suficiente para checar essas coisas, você já morreu e não sabe, mas não custa nada correr, pelo menos não nesse caso. Como matar um vampiro? Os meios clássicos funcionam até mesmo em seres humanos, então se o vampiro for alguém disfarçado, ou algo assim, tchau tchau meu amigo, vai sentar no colo do capeta. Estaca de madeira. Em algumas versões a madeira tem que vir de um tipo de árvore sagrada em especial, mas uma estaca simples de madeira servirá, pois eram usadas após os caixões serem abertos. Pode ser feita de prata também. Na verdade você pode usar qualquer objeto de prata, não se prenda tanto à simbologia, não é necessário que seja uma estaca. Como eu já disse, a prata é mortal para seres malignos. A luz do sol, ou algo que simule os raios ultravioleta. Uma câmara de bronzeamento talvez seja interessante tentar, fica a dica. Decapitação e incineração. Não vou entrar nesse mérito, pois essas duas coisas matam praticamente tudo. Menos o Jason, né, que eu saiba. Exorcismo.
Muitos padres já o fizeram por volta de 1700, por acreditar que os cadáveres estavam possuídos por um demônio. É dito que funciona. Não acho que seres comuns como nós teremos acesso a algum tipo de ritual que funcione, mas se você conhece algum de fonte confiável, sobrenatural não vale. Decore e nunca esqueça, pois pode ser útil. Vampiros reais. Gostaria sinceramente de poder provar a existência dessas criaturas, ou o contrário, mas isso vai muito além da minha alçada. A questão é que existem várias doenças que podem ter levado as pessoas a considerarem os mortos vampiros, ou até mesmo os vivos. A catalepsia, por exemplo, reduz todos os sentidos vitais. Embora a pessoa fique consciente, era bem comum o diagnóstico de óbito, e ainda acontece, mas é bem mais raro. Imagina ser enterrado vivo e não poder se mexer e nem falar nada para poder se salvar? A porfiria é uma doença bem brutal, é hereditária e causa sensibilidade à luz, palidez e esticamento da pele. Em estágios bem avançados, ela praticamente deforma a aparência do doente. Não aconselho pesquisar por imagens, mas pode digitar um nome de boa no Google, não dá nada, eu acho. A raiva também é forte indício de que o ser humano pode passar a agir como os vampiros, descrito em lendas e na atualidade. Causa hipersensibilidade, o que o faz evitar luzes muito intensas. Provoca insônia, o que explica o comportamento noturno dos afetados. Sentem uma vontade descontrolada de morder, pois é dessa forma que a doença é transmitida. Os animais geralmente associados a vampiros são os lobos e os morcegos, que por sua vez eram os transmissores mais comuns da raiva. Ao serem abertas as sepulturas de pessoas consideradas vampiros, os seus corpos eram encontrados quase intactos e com sangue ao redor dos lábios. Isso deve-se ao fato de que a decomposição dos cadáveres varia muito de acordo com a temperatura do solo, e estamos falando da Europa, um lugar bem frio, e o sangue é expelido para fora do corpo pelos orifícios, pois os órgãos internos estão apodrecendo, e isso é bem comum. Se você acha que vai ver um vampiro e sobreviver para contar a história, pense duas vezes. E se eu fosse você, eu parava de procurar. Porque é como dizem. Quem procura, acha. Someone's always watching me. Someone's always... Boa noite, sinistros. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar um gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sei que existem muitos fãs de vampiros por aí, entre outros seres mitológicos. Eu fui um pouco mais atrás buscar o início da lenda, o que o povo realmente acreditava. Eu meio que tentei ignorar um pouquinho da atualidade, porque é tudo muito influenciado pelos livros, principalmente pelo livro do Conde Drácula e alguns outros escritores góticos por aí. Então eu tentei meio que não buscar tanto a imagem do vampiro atual, eu tentei voltar um pouco, mas também mesclar um pouco, porque de um jeito ou de outro tá na nossa cultura o vampiro. Eu espero que vocês tenham gostado, sinceramente. Se vocês puderem me dar uma força aí, divulgar para um amigo, no Facebook ou em qualquer lugar, eu agradeço muito. Eu sou o Errado e esse é o Erro do Mundo. Adeus.